amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. E o tema de hoje é a morte e a chegada no mundo espiritual. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Então vamos ao vídeo. Como é a morte e a chegada no mundo espiritual? Depende. Cada caso é um caso. Mas normalmente é como acordar de um sono profundo ou de uma anestesia geral. No começo tudo é confuso, mas com o passar do tempo tudo vai clareando e a pessoa recobra a lucidez. Vejam que o desencarne é um acontecimento natural. Geralmente desencarnar é bem mais tranquilo que nascer no mundo físico. Afinal, desencarnar é só mudar de plano dimensional e você já nasce adulto no mundo espiritual, com suas lembranças da atual reencarnação. É só mudar de plano dimensional e você já nasce adulto no mundo espiritual, como eu já disse. Enquanto o parto é complicado. Você nasce sem entender nada em um mundo frio e estranho. Fora do útero, tudo é assustador e você nasce frágil, indefeso, totalmente dependente e com seus sentidos físicos incompletos. Portanto, o espírito tem tanto medo de reencarnar quanto de desencarnar, porque ambos são o desconhecido. A experiência de EQM, ou seja, de experiência quase morte, em que a pessoa morre e depois é ressuscitada, dão alguma ideia de como é desencarnar. Na quase morte, a pessoa volta antes de terminar a fase de perturbação e não teve tempo de recuperar a lucidez do outro lado. Por isso, o cérebro físico não consegue processar o que realmente aconteceu. Então, as lembranças permanecem mescladas de fatos reais e fantasias da mente. Ficam as lembranças dos encontros com espíritos de luz e parentes, em sendo mais marcantes. Podem ser mais vívidas e mais ou menos fiéis, ainda mais se a EQM teve como motivo uma experiência ou uma mensagem importante para a vida da pessoa. Muitas vezes essas EQMs, ou experiências de quase morte, servem para dar uma mensagem, para a pessoa ou para marcar um acontecimento importante. Tanto é que todas as pessoas que tiveram EQM modificaram profundamente a sua visão de mundo e sua visão da vida. A morte definitiva das pessoas medianas, ou seja, as pessoas comuns, e dos espíritos evoluídos. Os espíritos socorristas ajudam na passagem, nesses dois casos. Amigos e parentes desencarnados costumam vir receber seus entes queridos, auxiliando e ajudando o recém-desencarnado a se sentir protegido e a reconhecer e aceitar a sua nova condição. Não há nada para temer ou motivo para preocupação. Quer dizer, a presença de seres queridos já desencarnados, como avô, avó, o pai, o irmão, isso faz com que a pessoa aceite mais tranquilamente o fato de ter partido desse mundo. Ele consegue ver e conversar normalmente com seus parentes, então ele tem a prova definitiva de que a vida espiritual existe. Quanto melhor aceitar a passagem, quanto melhor administrar o apego à vida antiga e quanto maior a tranquilidade, mais fácil e rápida será a readaptação e a permissão para visitar os parentes e matar a saudade. Portanto, quanto mais rápido você se readaptar, mais você pode ter a liberdade, por exemplo, de visitar seus parentes, ver como eles estão, e, dependendo do seu grau de adiantamento, pode inclusive
auxiliá-los como espírito protetor da família. A visita ao antigo lar deve ser feita em total equilíbrio, para não prejudicar os encarnados com pensamentos negativos de apego, sofrimento e dor. Você não vai querer virar um encosto para a sua família, não é mesmo? O desencarne de pessoas perturbadas, viciadas, más ou muito apegadas ao mundo material são muito difíceis. Mas nós agora estamos falando acabamos de falar sobre as pessoas medianas, as pessoas comuns. Agora vamos falar das pessoas que desencarnam em estado de perturbação. O desencarne de pessoas perturbadas, viciadas, más ou muito apegadas ao mundo material, neste caso, a morte física para essas pessoas perturbadas, com sentimentos de remorso por graves males cometidos aos outros, as que são viciadas nas drogas e que cometeram suicídio consciente ou inconsciente, e as que são muito apegadas à matéria, nestes casos, por exemplo, a desencarnação pode ser muito complicada, pois estas pessoas podem ficar presas ao próprio corpo ou no umbral, por algum tempo, dependendo da gravidade da perturbação mental e emocional. Normalmente, quem os vem receber são seus companheiros de vícios e de crimes, no intuito de continuar seus atos desequilibrados e com seus vícios, desta vez vampirizando os encarnados também viciados. Pior, podem ser recebidos por seus inimigos que querem vingança. Claro que seus amigos, parentes e protetores também os vêm ajudar, mas pouco podem fazer neste momento. Aliás, o recém-desencarnado nessas condições nem conseguem perceber suas presenças, pela diferença de vibração e densidade de seu espírito. Os bons espíritos e os nossos parentes que nos amam realmente jamais nos abandonam. Mas eles podem fazer pouca coisa, porque você está num nível vibracional tão baixo, nesses casos, que você nem consegue percebê-los. Então eles ficam impossibilitados de ajudar. Eles vão esperar o momento oportuno. Se passará um bom tempo até que esse espírito altamente comprometido esteja em condições de ser resgatado e auxiliado. As pessoas perturbadas mental e emocionalmente são atraídas para junto de pessoas perturbadas e que vibram na mesma frequência. E juntos, suas mentes unidas plasmam um mundo com uma natureza e atmosfera escura e tempestuosa, igual nos filmes de terror. Um mundo escuro e tenebroso como suas próprias mentes. Este mundo é real para eles. No entanto, é na verdade uma criação de suas mentes. Por isso, não conseguem sair dele. Não tem como fugir de si mesmos. É uma prisão perfeita, pois você a leva consigo para onde for, e a energia negativa de um é alimentada e potencializada pela negatividade de toda a comunidade de desajustados. Portanto, não basta seu desequilíbrio. Em um local como esse, que você é atraído naturalmente, não é castigo, não é nada, você é naturalmente atraído pelas pessoas, os espíritos que ali estão, né? É como se os drogados se unem com drogados, são como os delinquentes e criminosos se reúnem com criminosos. Isso é um fato, né? Tanto aqui como lá. Só que lá, essa atração é feita automaticamente, né? O espírito é atraído imediatamente para esses locais. Então, além de sofrer com a negatividade e a perturbação de sua própria mente, você sofre com as energias e a negatividade emanada de outros espíritos como você, que tem as mesmas perturbações, né? E o mesmo sofrimento, remorso, etc. A arte, no caso dos filmes de terror, imita a realidade, mesmo que de forma inconsciente.
Os bons espíritos costumam localizar essas comunidades em regiões isoladas, em uma dimensão paralela, para evitar que essas mentes doentias interfiram demasiadamente com os encarnados. Mas essa proteção pode ser neutralizada, caso o encarnado baixe a sua vibração a ponto de sintonizar com essas comunidades. Neste caso, a influência deste ambiente pode ser devastadora. Ou seja, a espiritualidade maior tenta confinar essas pessoas desequilibradas em certos locais do umbral. No entanto, o pensamento é tudo, o pensamento não pode ser aprisionado. Então o que acontece? Se você baixar sua vibração e sintonizar com essas comunidades, com esses grupos de espíritos, né, você atrairá para si toda essa perturbação. Né? Você se torna visível para eles. Ok? O encarnado que se conecta a essas falanges atrai para junto de si os seres perturbados que fazem parte dessas comunidades, que o vampirizam e potenciam suas más tendências, seja para os vícios ou para o crime, ou ambos. Este é um tema para outros vídeos. Em outros vídeos nós vamos nos aprofundar, né, neste assunto. Neste caso, a libertação desses vínculos é difícil e depende da vontade e do empenho do encarnado em pedir e aceitar ajuda espiritual e profissional. Mas apesar de difícil, é possível e muitos conseguem. O espírito e o corpo vivem em simbiose. O que afeta o espírito afeta o corpo e vice-versa. No caso aí, se você estiver com essa perturbação em contato, em conexão direta com essas falanges e quiser realmente sair desse estado, você necessita de ajuda espiritual e ajuda profissional, no caso de psicólogos e psiquiatras. Né? Uma coisa completa a outra. Nós não somos só corpo e também não somos só espíritos. Então, quando adoecemos, devemos tratar a ambos. Okay? Para as pessoas boas, espiritualizadas e com conhecimento, a desencarnação se dá de forma pacífica, harmoniosa e até eufórica, pois sua mente e sua vibração já estão sintonizadas e familiarizadas com os mundos e os espíritos de luz, já no corpo físico e durante o sono. Espíritos de luz os vêm receber com muita alegria e felicidade, pela libertação de um amigo que venceu e cumpriu sua missão. Eles o abraçam e felicitam pela vitória. Há uma grande alegria no mundo superior, espiritual superior, quando algum espírito encarna e vence a batalha e cumpre a sua missão, né, ou seu compromisso na Terra. O reencontro é maravilhoso e a perturbação natural dura apenas alguns minutos ou segundos, devido ao seu equilíbrio e lucidez mental. Como ele já está bastante espiritualizado, a perturbação é de minutos, segundos ou até imperceptível, dependendo do grau de conhecimento e evolução do espírito. Claro que a pessoa sente a ausência e a saudade dos seus entes queridos e amados, que ficaram para trás, mas sem apego e na certeza do reencontro. Sabe que poderá visitá-los em um tempo não muito longo. Desculpa. E com o tempo, até os auxiliar no que for permitido, sem atrapalhar suas provas e lições. O espírito sabe que as provas e lições são muito importantes e são para o bem de seus entes queridos. Assim, procura lhes passar pensamentos de conforto e de incentivo. Os espíritos não podem interferir na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos aqui em uma escola. É como se, imagina, se um aluno estivesse na escola e toda hora seus pais estivessem lá, interferindo. Não pode. Né? O que eles podem fazer é emitir pensamentos, né, positivos, né, de incentivo, de consolo. Só que se você estiver numa frequência muito baixa, né, muito material, esses pensamentos, você pode não perceber esses pensamentos. Né?
Então você prescinde de uma ajuda muito importante que você teria. Então, como podemos ver, a desencarnação, como um fenômeno natural, pelo qual já passamos inúmeras vezes, acontece normalmente para a maioria das pessoas, que depois da perturbação inicial e após um período de readaptação, prosseguem o seu caminho de evolução. E depois de algum tempo, e após a readaptação, lhes voltam as memórias das suas vidas passadas, ou pelo menos as lembranças mais importantes, como acontece aqui na Terra. Ao desencarnar, o espírito não lembra automaticamente, imediatamente, das suas vidas passadas. Isso leva algum tempo, conforme sua readaptação. Né? Você esteve por décadas esquecido das suas vidas passadas e a matéria exerce influência sobre o espírito realmente. Então, essas lembranças vêm aos poucos, ok? E conforme a utilidade delas. Só que você não lembra cada detalhe. Você lembra as coisas mais importantes, como na nossa vida. Nós lembramos do nosso passado e coisas mais importantes. Né? Nós não lembramos, por exemplo, você não se lembra que você comeu, por exemplo, na terça-feira da semana passada. Né? São coisas que não têm importância para a sua vida e para a sua evolução, então não há necessidade dessas lembranças. Poderia lembrar? Sim, porque tudo fica registrado no registro acástico. Mas isso é outra história. Conforme sua readaptação e instrução, quando estiverem prontos e for útil, poderão visitar seus entes queridos. Assim como estiverem recuperados e equilibrados, poderão naturalmente visitar seus entes queridos sem se perturbar ou perturbar seus entes queridos mentalmente e energeticamente. Como podemos ver, assim como na Terra, não existe grandes saltos no mundo espiritual, que próximo da crosta da Terra é muito parecido com o mundo físico. Tudo ocorre de forma progressiva, por etapas, e a passagem do mundo físico para o mundo espiritual é natural. Tão natural que alguns espíritos mais ignorantes ou perturbados podem levar muito tempo para se convencerem de que partiram deste mundo. Muitos até pensam que estão dormindo ou estão tendo alguma alucinação. Podem passar muito tempo na ilusão de que ainda estão encarnados, sentindo a impressão de fome, sede, frio, dor e a fissura do vício. Como eles não têm mais corpo físico, eles não podem sentir frio, calor, nenhum sentido que nós temos, né? E não pode sentir também o vício, a fissura, aquela fissura, a necessidade da droga. No entanto, a sua mente está tão impregnada e a matéria exerceu tanta influência por tanto tempo no espírito que ele ainda passa algum tempo sentindo essas necessidades, né? Por isso, a readaptação é necessária. Mas no caso de uma perturbação muito grande, né, essa readaptação é mais longa e mais difícil. Na verdade e no fundo, eles sabem o que aconteceu, mas enganam a si mesmos e permanecem em revolta e negação. Mas um dia vem o tédio, se cansam desta vida e aceitam a realidade. Assim procura a ajuda dos bons espíritos e dos mentores, que sempre estiveram a seu lado, só esperando uma oportunidade de ajudar. Mesmo que não percebessem, que esses espíritos não percebessem, né, que os mentores estavam ali presentes para lhe auxiliar, pois Deus não abandona ninguém. Então, uma vez resgatados, recomeçam sua vida evolutiva. Então, no estado de perturbação muito grande, você não percebe a presença dos bons espíritos, né? Assim como uma pessoa alucinada não percebe a presença de amigos e parentes, nem mesmo os reconhece. É isso que todos nós não podemos esquecer nunca. Jamais estaremos sós. Deus sempre estará ao nosso lado, mesmo nas horas mais difíceis da vida. A morte não é uma inimiga, é apenas um portal. Nada mais que um portal, pois a vida continua. Assim, se cumpre a promessa de que nenhuma ovelha se perderá. E isto é uma verdade incontestável.
Namastê. Ficamos por aqui, por hoje. Agradeço a vocês a participação e o prestígio, ao prestigiar o nosso canal. Peço a Deus que ilumine a todos nós, nos dê saúde, prosperidade, equilíbrio, paz, tranquilidade, felicidade para nós e para nossas famílias e todos os nossos entes queridos. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.